Tô usando o passador aqui do Vinícius aqui, velho. Foi mal aí, você acaba a bateria, hein? Mas é por um bem maior. Ó, o Git. Esse aqui é o seu. Tá aqui. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui. Tá. Para quem tá chegando aí, para quem não, o Git já é um cara conhecido também da comunidade. Ele sempre tá lá no Laravel SP, no Meetup, junto com o Ravan, junto com o Zizaco. Agora o Zizaco não tá mais aí, né? E... Hã? Comendo pão francês? Levando as coxinhas lá, eu lembro das coxinhas lá, levando o coffee lá pra gente encher a pança no Laravel SP. E é o seguinte, eu não ia falar, mas, né, o Git é quem manda e desmanda lá na Leroy lá pra contratar os caras, os dev lá. Então, assim, se alguém... A gente anunciou algumas vagas da Leroy, eles estão contratando. E, assim, esse é o cara, hein? Pega ele lá fora, tenta trocar uma ideia de boa. Se ele não quiser, aí você dá uma ameaçada, fala, me contrata, senão eu te dá um cacete. Tal. Mas esse é o cara. Ele trabalha lá com o pessoal da Leroy e vai falar de testes. É teste, né, Gui? É testes, ó. Isso é bem importante. Acho que desde ontem teve vários palestrantes que falaram do assunto. Hoje, de novo, né? O Eric acabou de falar sobre teste, como é fácil. O Dusk é sensacional. E o Git vai entrar de cabeça nesse mundo. Tudo certo aí ou você precisa que eu enrole mais um pouco? Enrola? Não? Tudo certo? Então é isso, meus amigos. Uma salva de palmas para o Git. Pessoal, então bom dia para a gente começar aí. Todo mundo acordado aí? Beleza, então vamos lá. Pessoal, eu fiz essa talk no geral para contar um pouco sobre não só testes em si, mas o porquê que a gente faz esses caras até hoje em dia. Algumas ideias do que vocês podem em casa estudar para ajudar vocês a melhorarem isso, tá? E vocês vão ver durante a palestra em si. Bom, só me apresentando, meu nome é Guilherme, todo mundo chama de Git, né? Mas meu sobrenome é Guit, mas beleza, eu sou um disclaimer só. Trabalho na Leroy Merlin, vão fazer 5 anos lá. Hoje eu sou líder de desenvolvimento lá, sou co-organizer também dos meetups de Laravel e acabo ajudando algumas coisas sobre Agile Coach dentro da empresa também, tá? Aí tem meu Twitter, quem quiser seguir e tal, blog, faz tempo que eu não posto nada, mas beleza. Tem uma história rápida, na verdade, o que eu queria contar para vocês. Esse aqui é o João, tá? Acabei de inventar ele. Esse cara, ele é um desenvolvedor hoje que já faz suas aplicações, consegue entregar um pouco o que o cliente precisa. E ele acabou recebendo uma oportunidade numa outra empresa, uma empresa maior, tal, legal. E nessa empresa, o que aconteceu? Ele chegou todo feliz, querendo já fazer um monte de coisa, melhorar o dia a dia dele e da equipe. Então ele falou, putz, pegar a aplicação, recebeu o notebook, lá, provisionou tudo certinho com Docker. Aí ele decidiu pegar a primeira feature ou bug e resolver. O que aconteceu? Ele começou a mexer e, cara, o bug era muito simples. Era só ajustar um comparador condicional lá, já resolveu o negócio e tal. Beleza. O que aconteceu? Ele pegou, testou, parece que funcionou, subiu em produção, explodiu tudo. Cara, ele ficou meio... Você falou, cara, eu só mexi uma linha, cara, mas explodiu tudo. O cliente ficou bravo com ele, o time ficou olhando pra cara dele, pô, já chegou aqui, já tá destruindo os negócios, nem tem que ficar mais tempo para destruir alguma coisa, né? Então, ele já começou a fazer coisa que, tipo, nem a galera mais velha fazia. E nessa situação ele começa a ficar cada vez mais receoso em aprender, cada vez mais receoso em codar alguma coisa nova, porque ele tem medo de quebrar, né? E ele começa a ser cada vez mais improdutivo, porque ele não tem segurança para trabalhar, ele não se sente confortável, tá, nessa aplicação que ele está. Aí eu queria fazer a pergunta para vocês, quantas vezes vocês já se depararam isso na vida de vocês? Esse tipo de situação, tá? Levanta a mão, só para ver um... É normal isso, tá? Bizarramente normal, mas ok. Então, o que acontece?
a gente acaba passando por essas situações e a gente tem que aprender alguma coisa com elas, no final das contas, certo? Então, o primeiro ponto é por que testamos? Tá? O porquê que a gente deveria testar, ou o que a gente está tentando com isso, no final das contas. Tá? Então, o primeiro ponto é, a gente quer evitar um negócio chamado medo. Você está na sua aplicação sozinho, codando é uma coisa, daqui a um tempo você vai começar a ter medo dela, porque você vai olhar para o seu código antigo e vai assustar. Mas quando você começa a ter pessoas que estão entrando no seu projeto, você precisa escalar a equipe de uma certa forma. Você tem que lidar com o medo das pessoas em começar a trabalhar. Tá? E isso é uma coisa muito importante, que, cara, senão entra um cara novo no seu time, ele vai demorar 5 meses para começar a botar uma feature em produção. Cara, assim, no geral, eu não sei vocês, mas eu ficaria um pouco frustrado de demorar mais do que 2 a 3 semanas para começar a resolver um bug se eu entrasse numa empresa nova. Tá? Então, que seja uma coisa super simples, uma feature super simples. Então, o medo é uma coisa muito intrínseca ao nosso dia a dia, que deixa não só a gente com medo de mexer nas coisas, mas também deixa a gente frustrado, porque, cara, você começa a olhar para o código e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deus, o que é isso? Dá uma luz aqui, acende a luz, não sei. Você vai ficar meio bravo também, porque, pô, você não consegue resolver, aí seu amigo lá vai pedir, olha meu pull request, você vai falar, agora eu vou foder esse cara, nossa, eu vou lá ferrar ele. Então, assim, você começa a ficar numa parte emocional como desenvolvedor. A gente acha que a gente é muito racional, mas no dia a dia a gente é bastante emocional nesse sentido, de ficar meio bravo e não conseguir fazer as coisas. Então, aí você imagina você ter uma mão lá que vai arrancar seus órgãos e é o cliente, cara. Ele está querendo... Ele está querendo que as coisas sejam entregues. Ele espera de vocês, no final das contas, que vocês resolvam um problema dele, entendeu? E seja a forma que for. Obviamente que, seja a forma que for, precisa de um contrapoder também. Não adianta você entregar um negócio para ele que daqui 2 semanas você não vai conseguir mais manter, e ele quer aquilo por longa vida, e isso tem que ser um acordo mútuo entre os dois, certo? Então, exatamente nesse sentido que quando eu falo de medo, tomar cuidado com exatamente isso aqui. Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Você entra num problema de existência aí. E, cara, você começa a ficar mais sozinho, você vai querer codar mais sozinho, você vai evitar com que as pessoas conversem com você, porque você não sabe o que vai acontecer. Oi? Não, beleza, não tem problema. E, cara, você começa a, tipo, excluir feedback porque, putz, você tá cansado. Resumindo, você chega, entra às 8, sai, sei lá, 5 horas, se der sorte ainda, e vai ficar meio emputecido. E, cara, o que eu falo pra vocês é o seguinte, o código, o seu relacionamento com o seu código tem que ser que nem uma discussão com o seu namorado ou com a sua namorada. Sabe quando você pega e dá aquela mancada? Seja qual for. Ficou mais tarde, foi lá no barzinho com os amigos e tal. Você chega, a mulher tá assim, ó, só esperando. Né? O que vai acontecer? Você vai falar, mas que foi, amor, não sei o que, tal. E ela não vai te falar nada, vai ficar quieta e vai ficar assim. Você vai ficar puto porque ela não está falando com você. Primeira coisa. E você não sabe se ela tá brava ou se ela só tá, tipo, meio brava, né? E essa falta de feedback começa a atrapalhar no negócio. Então, resumindo, você chegou lá com a sua namorada, isso não vai ajudar a resolver o problema, se ela não conversar com você, se você não bater um papo. E com o seu código é a mesma coisa. Você tem que ter um bom relacionamento com ele, tá? E coisas que são fatos agora que eu queria começar a falar com vocês cara, o seu código, ele tem que te encorajar a mudar, a evoluir. E você tem que ter coragem de mexer nele, certo? Então, o fator coragem é uma coisa oposta, não sei se diretamente oposta ao medo, mas a gente tem que começar a trabalhar isso no nosso dia a dia. E seu código tem que te dar feedback. Então, você tem que saber se aquele negócio está funcionando ou não, certo? Então, são os 2 fatores que eu imagino que, no final das contas, a gente ajuda a evoluir como desenvolvedor e fazer a gente entregar o que a gente precisa no final das contas, tá? Tá aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, feedback. Cara, seja saber se o negócio está funcionando ou não. Um outro ponto muito importante, será que seu cliente está recebendo exatamente o que ele está esperando? Será que o seu código vai estourar? Será que a minha aplicação é rápida? Será que a minha aplicação segura quantos usuários? Quanto que ela aguenta de carga? Tá?
Será que ela entrega o que o meu cliente está esperando? Então, isso são feedbacks que você tem que colher no dia a dia como desenvolvedor, você tem que estar prestando atenção nisso. Tá? Então, o que acontece? Se você vem num ponto que os testes em si, ou seja, uma cultura de testes automatizados, ela pode te apoiar nesse sentido. Tá? O teste ele pode ser automatizado ou não, para te ajudar em bons passos. O fato de você testar com o seu usuário já é um ponto bem importante, porque você está recebendo feedback de qualquer forma. Se você conseguir automatizar, é melhor. Aí a minha pergunta, como que você começa? Tá? E para isso, a gente vem sempre aquela história, depende do contexto, tal, então, do contexto. Tá? E realmente, porque no final das contas, a gente tem aplicações diferentes. A gente pode ter algumas coisas em comum, como desenvolvedores em conhecimento, talvez um pouco, alguma coisa a gente faz parecido com o outro, mas, cara, se todo o negócio fosse exatamente o mesmo, resumindo, a gente teria um player só no mercado. Porque muda o contexto, a forma como a empresa trabalha, a dinâmica em si, isso que faz a diferença no final do profit da empresa. E para tentar facilitar um pouco para vocês, o que eu imagino quanto aos projetos e produtos que vocês têm nas empresas, eu classificaria em duas coisas, tá? O que eu chamo de greenfield e o que eu chamo de legado ou aplicações já existentes, tá? Ou seja, não legado porque ela é ruim, mas um legado porque já tem coisa criada, tá? Porque tem um certo problema quanto a legado, o negócio é horrível, mata todo mundo que fez aquele negócio, né? E, cara, o greenfield são aplicações novas que você tem o poder de começar, tá? E tem um outro cara, que é um outro eixo que eu acho que é super importante a gente sempre ficar esperto, que é o seguinte, a gente chama de maturidade de aplicação. Cara, você tem aplicações em nível que eu chamo de inovação, eu tenho aplicações que estão em nível de emergência, emergente, na verdade, não de algo urgente, e estável, tá? O que é isso daí? Cara, inovação é uma aplicação, no final das contas, que está começando no mercado, você está testando o produto, você não sabe se aquilo vai ser aderente no negócio. O seu cliente não sabe nem o que ele quer, e nem você sabe o que você pode ajudar ele. Você está no momento de, literalmente, descobrimento, tá, do que está sendo feito. E o que acontece? Depois que você começa a provar para o mercado que aquilo funciona, ou aquilo começa a fazer sentido, você pode sentir que sua aplicação está emergindo. Então, você precisa começar... beleza, você era 2 desenvolvedores, precisa começar a contratar algumas pessoas, precisa, talvez, profissionalizar algumas coisas que você não era tão profissional, e você vai aumentar a questão de vazão de entrega, e o seu cliente vai querer sempre mais coisa, normal. E a questão que eu chego num sistema que ele está estável, ou seja, eu tenho modificações, mas talvez não é um rebrand total do seu produto, tá? E nesses momentos, a aplicação ela não vai... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aplicação, sei lá, que já fazem, sei lá, 10 anos que eu tenho. Eu não vou pegar e reescrever ela completamente para ter o mesmo ganho. Eu acho que a gente não faria isso se não tivesse uma necessidade tão grande. A empresa não pagaria 5 anos de trabalho para você falar, beleza, vou tirar isso aqui, reescrever e entregar. Talvez não vai fazer sentido. Bom, aplicação Greenfield, tá? Esse aqui é engraçado porque a gente acha, né? Greenfield, nossa, mato verde, né? Putz, começar aquela aplicação, lá dar um create project novo, putz, vou usar Vue, vou usar React e tal. Cara, lindo, né? Gramado novo. Só que tem um problema. Quando você começa nesse tipo de aplicação, você tem a segurança que está tudo no seu controle porque tem pouca coisa. Você vai lá com a sua família, vai correndo no gramado, tá tudo feliz, bonito, maravilhoso. Só que depois de 2 meses tá assim. Tá? Cara, o que acontece? Não joga o lixo, seu mula, entendeu? É mula. Eu acho que eles tentaram fazer um elefante, mas não deu certo. Pode ser também. Mas beleza. O ponto que é o seguinte, é uma aplicação que ela está começando a ser testada e ser entendida pelo cliente e por você também. Tá? É um contexto novo. E, cara, a gente tem que ter um pouco de segurança também, o mínimo que a gente precisa para saber se aquela aplicação está
no caminho correto ou não. Se ela tá, ela não precisa ser full tested, mas eu tenho uma noção de que aquilo funciona, pelo menos, e se eu mandar aquilo para produção, eu tenho uma segurança que eu não vou quebrar nada. Principalmente em coisas legais, quando a gente tem algumas mudanças, seja estruturais, que a gente decide fazer um novo modelo em si. Pô, não vou quebrar mais dentro da camada app, vou quebrar pastas separadas. Putz, será que você não vai quebrar um monte de namespace nessa história? Então, assim, nessas mudanças estruturais, cara, imagine assim, você tem uma aplicação com pelo menos 400 classes, no caso de uma Greenfield, você tem 20 classes escritas. Lá. Aí o que acontece? Você pega, vou mudar toda a minha aplicação, vou usar DDD agora, tal, não sei o quê, você começa a movimentar, você nem sabe se vai explodir ou não. O seu test driven é F5, entendeu? Você vai ter que ver para crer que se está funcionando. Então, é uma aplicação que você tem que ter o mínimo de uma suite de teste que te ajude a garantir isso. Tá? E uma estratégia em Greenfield, a vantagem é, por ser pequena, você tem facilidade em mexer. E normalmente, você começa com testes mais integrados, mais de aceitação. Tá? O que eu digo integrados ou de aceitação? São testes que eu não estou testando uma classe para um. Tá? Eu não tenho um teste de caso para cada classe. Eu tenho normalmente uma feature, um contexto. Então, como por exemplo, ele mostrou anteriormente, tipo, eu estou testando a aplicação, se quando eu envio esse request, ela pelo menos se comporta com algumas necessidades, sei lá, um status code específico, porque é minha API, e se o JSON está pelo menos nesse formato que eu estou imaginando. Tá? Isso são testes que se você fosse testar mais unitariamente nesse sentido, você teria que testar, entre aspas, né, todas as classes, pelo menos com o seu test case. Eu vou mostrar um pouquinho depois com mais calma. Então, cara, você está testando isso aqui, ó. Você tem aqui um cara que está criando um evento, tá, que não está publicado, e ele está querendo verificar se eu não posso comprar esse evento. Tá? Simples assim. Então, o que eu tenho aqui? Vou verificar o status code, vou verificar se não teve uma order, e vou ver se o payment gateway também não teve nenhum charge. Tá? Então, aqui, eu só estou vendo, literalmente, a aplicação de fora. Eu não estou testando, por exemplo, unitariamente o payment gateway, eu não estou testando unitariamente a criação do evento, eu não estou testando unitariamente o evento sendo charged, vamos dizer assim, na nossa aplicação. Eu estou testando o comportamento, mais o comportamento do que o teste do detalhe de cada classe. Tá? E, cara, é normal você fazer isso, abuse e use enquanto você possa utilizar isso. Por quê? Primeiro, você vai ter menos testes, normalmente, mas você vai acabar testando as grandes necessidades da sua aplicação. Você vai ter uma evolução de criação. Normalmente, são projetos também que você tem mais criação do que evolução e mudança de coisas que já existem. É mais comum em Greenfield também. Não significa que você não tenha. Builds mais rápido, cara, porque você tem, sei lá, meia dúzia de classe no máximo. Então, cara, você tem pouca coisa ainda, vale a pena para você rodar testes desse caras, ainda valem a pena. O payoff de você fazer um teste mais integrado, nesse momento, é menor do que você fazer testes totalmente unitários. Tá? Mais fácil de criar CI/CD, obviamente, para quem quiser já começar a brincar com essas coisas. O custo deploy normalmente dessas aplicações são muito baixo. Cara, conheço aplicações que o deploy vai custar pelo menos $1 milhão. Porque o cara, para fazer deploy nesse negócio, tem que botar em todas as máquinas de uma empresa que fica espalhada pelo mundo. Só que para isso ele precisa ir lá e fazer o deploy desse negócio. Cara, isso é uma aplicação, como eu disse lá, já muito estável. E, cara, o cara não vai fazer deploy contínuo disso. A vantagem de a gente, quando a gente está trabalhando com web e no nosso mercado em si, é que a gente pode evoluir muito mais rápido e pode testar. Obviamente que a gente tem que ajudar o nosso cliente a encontrar o negócio certo para ele encher o nosso bolso de dinheiro depois, porque senão não vai funcionar. A inovação, o iniciando emergente em maturidade, então é um critério normalmente claro para o Greenfield, e nem se sabe se esse produto vai dar certo. O seu motivo, às vezes, no final das contas, não é você fazer a aplicação full test de 100% de coverage, e talvez o 100% de coverage é uma provocação,
ele faça você perder o seu emprego nesse sentido, porque, cara, você não está, nesse momento, você tem que focar em realmente ajudar o cliente a encontrar a necessidade dele e ver se é o suficiente para atingir o que ele está querendo de objetivo. E você vai ter que acordar junto com ele que você vai ter que fazer uma evolução da plataforma constante para manter o produto dele. Tá? E a gente precisa trabalhar para que exista essa maturidade e começar a criar isso na cabeça das pessoas também. E, cara, e aplicações legadas, ou seja, aplicações que eu já tenho alguma coisa feita, ou seja, que não foi você, talvez outros desenvolvedores ou uma equipe já existente. Cara, principalmente se a aplicação for sem teste. Você vai imaginar, cara, que aquele negócio é um time machine que você não sabe o que vai acontecer, cara. Você pode voltar no passado, regredir, ferrar um monte de coisa e você nem sabe, tá? Então, eu sei que é meio estranho quando você olha, dói, mas, cara, esse tipo de aplicação, que você já tem muita coisa criada e não tem teste, primeiro, você vai ter que entender qual que é a cultura da empresa. Tá, ninguém sabe sobre testes, isso pode ser uma coisa, ninguém sabe. Você vai chegar lá, você começou a ver algumas coisas sobre teste, você vai chegar, beleza. Ninguém sabe? Pergunta, pessoal tem vontade de conhecer? Até tem. O chefe enxerga? Não sei. Não sei se ele enxerga vantagem. Tá, beleza, então esse é um ponto. E normalmente você vai tentar utilizar esses que eu chamo de pain points, ou seja, momentos onde dói para o cliente uma modificação, ou um bug que foi crítico, e ele vê esse negócio retornando, sabe, da cinza, você fala, putz, eu pensei que eu destruí aquele negócio, ninguém ia dar mais problema, deu problema de novo, tá? Você normalmente vai usar esses pain points para introduzir uma pequena mudança. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, tem um bug lá no cadastro do cliente, que tipo, de vez em quando dá uns negócios que nem sabe por quê. Esse é o pior problema. Cara, você pega esse cara, bota um teste para esse cara, seja um teste mais integrado, mas que garanta pelo menos que quando você subir em produção, ou você subir no seu ambiente, seja o que for, não vai quebrar. E o cara, e você não precisa de repente contar para ele isso. Você pode fazer um testezinho lá. Obviamente que tome cuidado para você não passar como pirata no final das contas. Mas assim, você pode usar esse cara para realmente aproveitar o momento para colocar uma pequena necessidade, mostrar que aquilo realmente ajuda e começar as pessoas a incentivar a utilizar no dia a dia. Tá? Você não vai conseguir fazer isso de uma vez por todas. Tá? Você vai fazer isso de forma incremental. Bom, eu vou dar um exemplo de uma aplicação e-commerce batata. Cara, você tem o servidor em produção, tem homologação, você tem aqui o seu local que você está desenvolvendo. Se você já tem esses dois ambientes, já é um ponto legal, porque você consegue pelo menos evitar de saber se o negócio está funcionando aqui antes de botar aqui. Tá? Cara, você pode colocar uma coisa super simples que você não vai ter problema e você não tem que mudar tanto na cultura. Cara, você tem que monitorar a sua aplicação. Pelo menos saber, ter um feedback se aquele negócio está em pé, se está rápido e qual que é o error rate que você está tendo. Entendeu? E você pode usar a quantidade de error rate, ou seja, o problema error rate, que são bugs em produção, para você tentar movimentar alguma pequena mudança em cultura de testes na sua equipe. Tá? Porque é uma coisa que está doendo para todo mundo se incomoda. E isso pode ajudar você a começar a pegar testes e implementar nas suas equipes. Tá? Cara, como eu disse, tem o processo de checkout. A coisa mais core que tem que se evitar de dar problema, cara. Tem que funcionar o processo de checkout. Pô, tem às vezes um bug no cadastro de produto no e-commerce? Tá, beleza, é um problema. Mas checkout parou, cara, a empresa para. Então a gente tem que ter alguma forma de colocar isso na nossa aplicação de um teste. Não precisa ser um teste super unitário que vai testar todas as camadas. Mas pega um teste que ele pega, adiciona um produto no carrinho, fecha um pedido e só. Ah, não precisa conciliar com getter de pagamento nem nada, mas você consegue fechar um pedido, entendeu? Então, assim, você já começa de forma incremental adicionando uma camada de segurança para você, para o seu time e para todo mundo que está à volta. Tá? Opa. E sempre lembrar assim, o que sempre quebra, o que não pode quebrar, para você começar a olhar e falar, olha, eu vou aí colocar um teste para tentar ajudar vocês, para tentar trabalhar em si. Tá aí tudo bem? Tranquilo? Beleza? E, cara, os testes vão evoluir, você vai colocando cada vez mais testes para isso. Tá?
Ou seja, o ponto mais importante que quando você está numa aplicação Greenfield começa a passar para um emergente, posteriormente você vai se tornar algo mais maduro, cara, o design do seu teste vai evoluir com a sua aplicação. Cara, a gente fazia mais aceitação. Aí, um tempo, a gente começou a criar testes mais unitários para alguns casos específicos. E aí, a gente percebeu agora, depois de um bom tempo, que a gente precisa crescer um pouco mais a camada de aceitação. E isso vai evoluindo com o tempo. Não é uma receita que você pega e aplica em todo lugar. O ponto é, você tem que saber que, da mesma forma que você cuida do seu código que você está entregando em produção, você tem que cuidar dos seus testes. Porque isso vai te ajudar a ter segurança, tá? E vai te ajudar a saber se a aplicação está estável o suficiente. Bom, vantagens sobre testes automatizados. Cara, isso aqui é um negócio interessante, até para facilitar no geral, que é assim, esse gráfico que ele mostra? Ele mostra o desenvolvimento de um código em produção, tá? Então, esse é o seu desenvolvimento inicial, quantidade que você faz. Isso daqui é quanto você coloca esforço em criar testes automatizados na sua aplicação. O que vai acontecer? Normalmente, isso obviamente vai depender da estratégia que você está abordando, tá? Mas se você começa com os testes em si, você pode ter um ramp aqui, que é onde você vai ter um pouquinho mais de esforço para poder colocar mais testes que te deixam com mais segurança, e você tem o desenvolvimento de códigos em produção. O que vai acontecer? Esse cara tende a diminuir esse esforço. Por quê? Porque o esforço de botar um código em produção não é só escrever ele, é garantir que o outro negócio não está quebrando, entendeu? Então a vantagem é que você tem esse ramp, mas não significa que você está desperdiçando tempo. Então isso aqui é uma forma de mostrar de forma muito simples, cara, não desperdiça tempo. Aí a minha pergunta, vou chegar na minha aplicação lá, falar para o meu chefe, vou sentar e falar, vamos colocar testes unitários em tudo, que vai dobrar o tempo que eu vou ter que estudar. Então, primeira coisa, vou ter que estudar, vou ter que ensinar todo mundo do time e vou colocar teste em 100% de coverage. Cara, ele vai falar, você tá de brincadeira, né? Óbvio, porque você está começando a fazer muito, você está querendo mudar o mundo. Não comece assim. Cara, o que eu vou comentar um pouquinho com vocês? Sobre um pouco de jargão de testes, tá? Algumas coisas que vocês vão ver. Como eu disse, a apresentação, o primeiro ponto que eu passei para vocês. Testes vão te ajudar a ter segurança e dar feedback sobre o seu código. Lembre da namorada ou do namorado, tá? É o mesmo esquema. A gente passou por alguns pontos, principalmente em como a gente pode ter algumas estratégias de teste. Então, aplicações Greenfield. Normalmente você vai começar com testes mais alto nível e talvez com o tempo você precise evoluir isso para algo um pouco mais estruturado, mas vai depender do seu caso. Ou nem vai precisar, pode acontecer também, não que seja necessário. E em aplicações normalmente maiores, você vai precisar desprender um pouco de esforço na questão de testes para apoiar no seu dia a dia, tá? E essa parte da apresentação, eu vou focar principalmente algumas coisas que vocês podem sair daqui e estudar para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de testes e poderem entender algumas coisas por que a gente faz aquilo, tá? Esse gráfico não é lindo, maravilhoso, mas ele é simples de entender. Tá? O que acontece? Eu vou colocar alguns livros lá depois que vão ajudar, alguns cursos também para apoiar vocês também, algumas ferramentas que vocês já podem testar, eu espero que não na segunda-feira, porque é feriado, mas na terça-feira vocês pegarem, dar uma olhada nessas ferramentas e ver se elas fazem sentido para ajudar vocês no dia a dia. Tá? Cara, isso aqui, ó, vamos lá. SUT, System Under Test, tá? É a sua aplicação. Então, quando você pega o Laravel e você roda o PHP Unit, ele está levantando a tua aplicação lá por causa do test case, para ela ficar disponível para você poder fazer o request, tá? Então, o sistema ele está num estado de teste. Por exemplo, eu espero que o seu estado de teste não seja apontar para o banco de produção, tá? Então, é uma coisa simples. Beleza. O que acontece? Isso aqui é o Laravel lá subindo. Esse cara aqui, esse padrão, foi o que originou o que a gente chama de o XUnit, tá? Que é o padrão de como
criar testes no padrão XUnit, que foi criado lá junto com JUnit, com Kentback e esses rapazes em si. Tá? E se vocês olharem, vocês vão ver que é exatamente o que a gente viu no teste anterior. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui nossa test suite, que é, no caso, o PHP Unit, que está organizando e rodando esses caras. Ele tem um test runner, que é o cara que vai rodar cada um dos nossos métodos das nossas classes que foram criadas de teste. E cada nossa classe de teste, ela vai ter N métodos que estão sendo testados. Tá bom? E cada método, ele vai ter isso aqui. Ó. Ele vai ter toda essa fase aqui. Olha isso aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui o setup. Tá? Então, dentro da nossa classe, esse é um método dentro de uma classe de teste. Tá? Então, tem uma classe de teste, esse aqui é um método. E esse método aqui, ele tem o que a gente chama de fase de setup. Ou seja, aonde eu estou pegando e fazendo com que o meu ambiente ou as minhas condições pré-estabelecidas para antes eu rodar e verificar o estado do meu teste. Então, por exemplo, para eu rodar esse teste de um evento que não seja publicado, eu tenho que criar o evento não publicado. Concordem? Se eu quero testar se um evento não publicado ele não pode ser cobrado ou alguém comprar o ingresso dele, eu preciso ter um não publicado criado no banco. Tá? Então vamos seguir por essa estrutura. Eu não estou falando em questão de mocking, não quero evitar camadas, eu só estou fazendo testes que estão batendo no banco. Tá? Depois, a segunda etapa, eu tenho exercise. O exercise é um momento onde a gente vai executar uma ação, tá? Uma ação específica que ela vai ser verificada posteriormente se faz sentido ou não. Tá? Então, por exemplo, eu criei o evento não publicado no setup. Gerei um charge naquele evento para um cliente. Certo? Essa é uma ação. Então, é a ação que eu estou testando. E eu quero garantir, que é a parte de verify, que a minha aplicação respondeu da forma como esperada. Então, eu criei um cenário de teste, um estado, fiz uma ação, certo? E depois dessa ação, eu verifico se ele me retornou em tal. Isso aqui é o feedback. Tá? Falei, ô namorada. Aí ela ouviu, beleza. Aí você está verificando se ela entendeu o que você falou. Tá? Então você está retornando e verificando se o estado está da forma como você esperava. Tá? Esse padrão foi o que foi criado e é o que a gente usa até hoje. Tá? Essa forma de pensar. O que acontece? Aí existem, nesse livro em si do XUnit, ele fala sobre vários padrões ou formas de escrever teste, que você pode fazer teste cases por classes. Então, cada uma das suas classes, ela deveria ter um teste case específico para ela. Você está testando isso que a gente chama de forma mais unitária, tá? Unitária entre aspas. Ou você está, por exemplo, focado em features. Então, eu tenho uma classe que ela testa uma feature específica do meu sistema. Tá? Eu não tenho... E essa feature pode fazer a junção de mais de, sei lá, 200 classes, se for necessário. Tá? Beleza. E aí, o que a gente vem? Nesse livro, ele acaba comentando um pouco também sobre tipos de testes que a gente pode ter na nossa aplicação. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Em aplicações lá que eu falei, Greenfield, normalmente você pode começar por esses caras que aqui estão chamados de UI, pode ser um nome que você use, mas o que a gente está testando? A gente está testando o comportamento de uma aplicação. Tá? São testes não necessariamente mais frágeis, mas eles dependem de muita coisa para funcionar corretamente. E, do outro lado, eu tenho aqui os unitários, que de uma certa maneira, eu estou falando que eu estou testando uma classe do meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho uma classe de produto no meu sistema. Tá? Essa classe de produto ela tem um método que retorna o preço desse produto, certo? Eu estou testando se exatamente, quando o produto tem, o preço dele é R$10, quando eu chamo esse método, me retorna R$10. Tá? Simples assim. Então, isso é uma camada um pouco mais unitária. E os de integração é quando você está trabalhando para verificar se a sua classe ou um conjunto de classes funciona da forma que deveria. Por exemplo, side effects que você tem unitário. Às vezes você testa tão unitário que você não sabe nem se a interação entre eles está funcionando. Tá? Tem que tomar cuidado com isso.
E a mesma coisa que quando você tem testes de integração que não estão bem escritos, você não consegue saber se você tem casos específicos da sua aplicação, do unitário, que podem quebrar. Tá? Isso aqui é um conceito, só para dar um nome para vocês, de pirâmide de teste. Foi criado depois, quando a gente falou sobre testes, porque assim, o conceito de teste automatizado existia, aí surgiu um pouco do TDD, então, que é uma metodologia em si de você desenvolver software guiado por testes. Não significa que você tem que escrever testes unitários, isso é um engano comum. TDD não é de testes unitários, e sim um processo em si. Depois, o Michael Cole veio com essa ideia de falar sobre pirâmide de teste. Tá? Que é a forma de você saber qual que é o nível de teste que você está fazendo. É um teste muito micro? É um teste mais high level? Quais as vantagens? Como que eu pondero isso? Tá? E um outro cara que surgiu depois, que é o que a gente chama de iceberg de teste. É um cara bem interessante porque é o seguinte, testes de aceitação, o teste que você está testando a interface, o que acontece? Tem muita gente que acha que tem que usar, que era o Behat, por exemplo, para você fazer um teste business readable para funcionar, para o cliente poder confirmar se aquilo está funcionando. E o que acontece? Não necessariamente você tem que usar isso. Você tem que usar... Nos seus testes, você pode ter testes unitários que, no final das contas, eles representam uma regra de negócio. Um exemplo. Você tem, no caso da Leroy, por exemplo, a gente tem várias lojas numa região. Tá? Qual que é o preço que eu boto no site? Então, a gente tem uma classe que calcula esse preço. Tá? E essa classe em específica, a gente tem um teste que é mais business readable, tipo, para a gente lembrar e expor a regra de negócio, não para testar se 1 mais 1 vai dar 2, entendeu? Eu estou expondo o comportamento de várias lojas ali e ver se o preço vai se comportar da forma que deveria, entendeu? Então, eu estou testando essa parte aqui, mais para o cliente em si, e deixando clara a regra de negócio, e não testando se a soma está certa. Tá? Estou testando o conceito em si. E aqui, os testes mais técnicos que a gente pode chamar de testes unitários ou integração, mas não significa que eles não sejam, que eles não vão expor um comportamento ou não vão te ajudar a falar sobre negócio em si. Tá? Essa parte aqui é legal. Então, daqui para cima, o que a gente falou? A gente falou um pouquinho sobre, só voltar aqui só para a gente relembrar, jargão de testes. Esse cara é importante vocês verem e reolharem com frequência, tá? Eu praticamente o que eu faço? Quando eu vou estudar alguma coisa, eu normalmente gosto de fazer o que eu chamo de modo difuso, ou seja, eu pego o livro, começo a folhear, vejo os tópicos que me chamam mais atenção e vejo qual que é o contexto que eu preciso. Antes de eu pegar um livro e começar a ler página por página por página por página e eu ficar de saco cheio. Então, eu gosto de ter essa visão 360 e esse cara foi um cara muito interessante que me ajudou a mais lembrar sobre alguns conceitos que, por exemplo, eu não vou comentar aqui hoje em detalhes sobre o que a gente chama de test doubles, que são mocking, stub spy, fake, mas são caras que são importantes de você saber para você tentar evitar alguns acoplamentos no seu teste. Beleza. Então, o que a gente falou aqui? Sobre o conceito em si do XUnit. Você vê que a forma como a gente escreve testes é um conceito em si que foi criado e esse mindset a gente pega nos testes hoje. Aqui falei um pouquinho rápido sobre pirâmide de testes, aonde você pode estruturar seus testes, tá? Aí a pergunta, putz, e no Laravel, como eu vou fazer? Cara, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Muda o foco de como você está escrevendo esse teste. E esse cara aqui é para relembrar que você pode ter regras de negócios que são expostas, que não necessariamente elas precisam... você está testando o comportamento de uma classe que é uma regra de negócio, de uma classe, não precisa ser do contexto inteiro. Tá? Aí a parte, então, voltando à parte legal, né, conversei com seu chefe, vou recapitular porque eu acabei falando algumas coisas. Cara, para você realizar uma mudança no seu time, na sua forma de trabalhar, até em você, no final das contas, você tem que conseguir utilizar o que a gente chama de engajar de forma emocional, tá? Para você realizar uma mudança, tem praticamente 3 coisas. Você tem a liderança do time, tá? O que é a liderança do time?
é o próprio time em si, ou o gestor da área, seja o que for. Você tem um stressor. O que é um stressor? Um problema que todo mundo vê, que todo mundo fica de saco cheio de ver. Quando fala, todo mundo faz aquela cara, puta que saco. Tá? E, cara, o que a gente chama de reflexão, o reflection, que é eu olhar para aquele problema e falar, tá acontecendo isso aqui, mas o que a gente pode fazer para mudar? Tá? Esses três pilares são importantes para você começar a falar em cultura de teste na sua equipe. Então, você, por exemplo, fazer uma análise de causa raiz. Um exemplo. Cara, você chega no geral. Quem aqui tem uma ideia qual que é a quantidade de bugs que vocês entregam semanalmente versus funcionalidades? Quem tem uma ideia na cabeça? Levanta a mão. Tá. Então, por exemplo, isso é umas coisas que vocês podem usar para engajar emocionalmente o seu chefe ou quem tem a liderança do time a começar a mudar. Um exemplo. Se você pega para fazer não precisa ser algo super detalhado, mas você tem 10 entregas na sua semana do seu time. 2 são bugs. Você está falando que 20%, no geral, do seu time trabalha em correções. Eu vou falar que 20% ainda é pouco, tá? Já vi coisas mais complicadas, mas vamos chutar, 40% do time está fazendo isso. Ou seja, você tem 10 pessoas, cada um está pegando uma tarefa, e essa tarefa, metade do time está focado em bug. Aí o que você pode fazer? Levanta isso e olha, tá, quais foram os bugs que aconteceram? Isso, já aconteceram de novo? Já, repetitivo, sempre acontece em produção. Né? Sabe aquela história? Cara, é por esses que você vai começar. É por esses que você vai começar a engajar o time e o chefe a estudar e pegar um caso desse e colocar um teste para garantir que não vai quebrar mais aquele negócio e não voltar aquilo. Tá? Depois, com o tempo, isso vai se modificar e vocês podem criar uma cultura de que, cara, surgiu um bug, seja em produção, seja em local, a primeira coisa que você faz não é corrigir o bug, é botar um teste que imita aquele bug. E você corrige aquilo depois. Porque isso vai garantir com que aquele negócio não volte mais. Tá? Então, isso é uma forma de você começar a trabalhar com o seu chefe, com a sua equipe. Pega um caso que é uma dor para a equipe, olha para aquilo, vê se aquilo é passível de ser melhorado, e assim você começa a fazer essas pequenas implementações de teste que vai ajudar, não só você, porque no dia a dia você vai ficar mais confortável em codar, porque você não vai ter medo de quebrar, e ao mesmo tempo você garante a felicidade e a melhoria do time ali também, porque, cara, cá entre nós, quem gosta de... não vou dizer que pode ser que gosta, mas a maioria das pessoas não gostam de ficar corrigindo bug toda hora. Cara, vocês gostam de entregar alguma coisa, uma coisa mais interessante. Então, pensa você pegar 40% da capacidade do seu time e reduzir, que era de bug, para 20%, cara. Pela metade. Seu chefe vai ficar feliz, porque ele paga uma equipe hoje para entregar a funcionalidade, e ele não está entregando, e hoje está entregando 40% de bug, e você está diminuindo para 20%, cara. Isso vai fazer com que engaje ele, de uma certa forma, a dar espaço para vocês fazerem isso. Tá? Use os pain points, use onde você encontra a possibilidade de inserir uma mudança. Se você vê que isso é passível de fazer porque acontece muito bug, ou de que a equipe está crescendo, você tem que usar alguma coisa dessa para tentar criar essa mudança. E para de pensar que você vai ter 100% de coverage numa aplicação dessa. Tá? Você não vai ter. Por quê? Talvez nem seja necessário na aplicação que vocês estão atacando hoje, mas só o fato de você cobrir algumas funcionalidades já vai trazer segurança e facilidade para vocês. Tá? Para a gente fechar algumas coisas aqui, ferramentas. Nada como o bom e velho PHP Unit, principalmente para a nossa stack, mas, cara, no geral, para toda linguagem hoje a gente tem isso. Fiquem à vontade, vocês usam esse cara, estude um pouco ele. Ele tem algumas coisas legais. E o que no geral você está testando a aplicação de forma simples, cara. Não crie casos muito malucos. Tá? Cara, você pode, por exemplo, usar Selenium. Se você estava falando, por exemplo, a gente comentou sobre setup do Selenium, sim, é meio chato mesmo. Mas se de repente tem um cara lá que manja muito de Selenium, usa isso, cara. De repente, se você querer botar o Dusk lá para ele fazer, beleza, ele pode até ver que é legal, mas você tem que ver se ele vai se abrir para poder fazer aquilo, entendeu? E às vezes você não ter, para ter alguma coisa que funciona, já é melhor. Tá? Um outro cara simples pra caramba, cara. O New Relic tem uma solução, vocês podem olhar também outras parecidas com isso. O que esse cara faz?
cara, se você não tem confiança ainda para fazer teste local, garanta que sua aplicação, pelo menos em produção, funciona, com todos os caras por volta. Esse cara, o que ele faz? Você faz exatamente o que o Selenium faz, só que você faz em produção. Então, o que você vai fazer? Esse cara, você navega no site, clica nos botões, adiciona produto no carrinho e fecha uma compra, entendeu? E ele vai gerar essa compra, vai integrar com o gateway de pagamento e vai verificar se está ok, entendeu? Esse cara, ele pode ajudar vocês a garantir que pelo menos sua aplicação em produção esteja funcionando. Um outro tipo de teste, a gente usou recentemente até, que é interessante vocês olharem às vezes para a aplicação de vocês, quanto que eu aguento o tranco? Cara, quantas requisições eu vou aguentar na aplicação? Será que está escalando? Será que se eu aumentar mais máquina web app vai ser suficiente? Será que o gargalo não está no banco? Será que eu não tenho que colocar uma estratégia de cache para minha aplicação? Só não façam early optimization, mas use esse cara para vocês terem uma ideia de como que vocês estão criando essa aplicação, tá? Esse cara, basicamente, ele faz um stress test no seu site. Tá? Você vai criar alguns caminhos, no caso, você pode usar o JMeter nesse caso, e ele vai importar esse caso e rodar esse cara na sua aplicação, tá bom? E usar o Dusk também, aproveita esse cara, usa o que o Laravel tem já por padrão também na sua aplicação para te ajudar a criar uma suite de teste em si, se você está usando Laravel. Se você não está usando Laravel, cara, você tem outras alternativas, pegue e olhe para o Symfony, veja outros caras que tem por aí, mas pelo menos tente melhorar um pouco do seu ambiente no seu dia a dia, colocando um pouco de testes automatizados ali. Não precisa cobrir tudo, mas isso já vai dar um pouco mais de segurança para você. E se eu não sei nada de testes, o que você falou para mim até agora não faz sentido nenhum, porque eu não conheço, não tem problema. Aí o que acontece, você faz um curso, depois você volta a ver a apresentação, não tem problema. Mas, cara, tem esse curso aqui do Adam, que é o Test Driven Laravel. Eu achei legal ele é bem didático, assim, pelo que eu vi. Só o problema é em dólar e não é tão barato, mas, cara, é um investimento que, na minha opinião, faz com que você mude bastante quando eu falo em carreira, porque isso vai te ajudar a ter mais conhecimento, vai te ajudar a ver o seu código de uma outra forma e você aprender a melhorar ele com o tempo. O teste, ele não vai te falar, tem uma frase bem famosa que o teste não vai falar para você o quanto seu teste... se o seu teste está bom ou não. Mas ele vai te falar que tem alguma coisa errada ali que talvez você precise melhorar, entendeu? Cara, dá uma olhada no Laracast, vê se tem alguma coisa que foque para testes lá, que possa te ajudar também. Aproveita esse cara para estudar. Comentei do Codecast também. A galera está fazendo lá o que eu vi está em produção aqui, que é o teste no Laravel. Eles me disseram que tem o de JavaScript também, porque vocês podem aproveitar o mesmo conceito. Tá? No final das contas, o que é legal sobre testes? Cara, se você aprender uma vez, você faz em boa parte das linguagens. É mais sintaxe que você vai ter que aprender. Porque o conceito é o mesmo. Tá? Outro que pode te ajudar aí no final das contas é XUnit Use Test Patterns. Esse livro é muito legal porque ele passa, de uma certa maneira, olhando o conceito de testes independente de metodologia de desenvolvimento. Ele não vai falar sobre TDD aqui. Ele vai falar sobre quais são as formas possíveis de você organizar seu teste, de como você pode testar sua aplicação, conceitos e afins. E aqui esse cara também é bem interessante, porque ele vai falar sobre vários conceitos de mock, entre outras coisas que são bem legais também aqui nesse livro. Tá? Estou tirando foto ali, desculpa. Pessoal, então era isso. Vou abrir para perguntas. Então, obrigado, pessoal, pelo tempo aí, pela atenção, e é isso. Qualquer coisa... Aí uma dica, como eu disse, estamos contratando. Se quiser bater um toque. E para mim, vocês não precisam convencer sobre teste, tá? Caraca, que aula, que aula. Já vou mandar aí. Alô? Opa, aqui. Em uma aplicação Laravel, é bem difícil você ver assim conteúdo sobre teste unitário, assim, é bem difícil mesmo. O que a gente deve testar realmente? Por exemplo, controllers, models, rotas, entendeu? Legal. Cara, assim, na minha opinião, tá? Eu
vou usar a questão do contexto de novo, mas o ponto é importante. O que eu vejo assim? O que normalmente são as coisas que você precisa ter um pouco mais de segurança? Vou dar um exemplo. Você vai ficar testando o validator do Laravel para ver se ele funciona? Cara, no máximo você vai testar se você tem, por exemplo, você tem um validator do Laravel que você usa no model, tá? Você tem as rules que você colocou ali e você utiliza isso em outro lugar na aplicação, tá? O que vai acontecer? Você vai querer pelo menos testar se aquilo, por exemplo, chega um outro desenvolvedor, vai lá, putz, o cliente me pediu para nesse contexto da aplicação, se o cara não divide direito, mas no contexto da aplicação muda para mim a validação do CPF, porque mudou agora. Aí você vai lá e muda, só que tem outro lado da aplicação que vai quebrar. Tá? Pelo menos você vai ter um teste que garanta que aquele caso, de uma forma um pouco mais unitária, você não vai quebrar. Tá? Cara, testar o controle literalmente unitário, eu, na minha opinião, acho um pouquinho de desperdício. Tá? Você pode fazer, mas assim, eu acho que já que você está utilizando o teste de integração já é o suficiente. Tá? Coisas que você vai ver que podem ajudar. Por exemplo, cara, no teu controller, você testar... no seu controle, se você quebrou em repositório, por exemplo, cara, pelo menos, se você estiver fazendo isso, você vai querer mocar a camada que vai bater no banco, por exemplo. Cara, você não vai ficar testando se toda vez que, se você quiser, aí vai depender do seu caso, se você vai querer que fique batendo no banco toda hora. Talvez em alguns casos específicos você vai querer, aí você vai testar de forma mais integrada. Então, o teu repositório, ele vai fazer essa interface entre teu controller e teu banco. Cara, eu olharia normalmente as coisas que você pode ter mais problema normalmente, tá? Quais os caras que você enxerga na sua aplicação que podem dar problema. Então você vai colocar alguns testes unitários para isso, tá? É que o conceito de unidade também é uma coisa um pouco duas linhas, tá? O que acontece? A unidade, ela pode ser... Tem pessoas que falam que a unidade, no geral, na comunidade, fala aqui, beleza, unidade pode ser, literalmente, eu testar para uma classe, um test case, e é o suficiente. Posso bater no banco, em tese, e tem uma outra linha de pensamento todas as interfaces externas, serviços externos lentos, eu devo mocar esses caras. Na verdade, fazer um stub. Então, o ponto eu estou criando uma camada que não bate nesses caras. Mas da mesma forma você está testando unitariamente, entendeu? Então, assim, no Laravel, no geral, nas aplicações que você está começando, por exemplo, pequena, você não vai ver muita necessidade disso. Você vai sentir quando você tiver que quebrar em mais classes que fazem serviços especializados lá dentro do teu contexto. Aí você vai começar a sentir que você tem que testar essas coisas mais no detalhe, entendeu? Por exemplo, uma classe que vai fazer toda a validação de cartão de crédito. Cara, essa é uma classe que você quer testar ela bem unitariamente. Porque no teu teste de aceitação, você não vai testar com todos os cartões possíveis, entendeu? Então, talvez você vai ter um teste mais específico para ela. Essa regra de preço que eu comentei que a gente tem lá, a gente tem um teste que foca nessa regra em si, em todos os detalhes possíveis. Então, você vai ter um teste mais detalhado para ela. Tá bom? Então, pensando em equipe, você acredita que a pessoa que está fazendo a implementação deve fazer o teste também? Ou quem faz o teste é outra pessoa? E uma outra pergunta também, você acredita que tem que ser criado o teste antes da implementação ou a implementação vem depois do teste? Sobre equipe, se você deve segregar a questão de testes. Cara, eu não vou dizer que tem uma resposta única para tudo isso, mas o que acontece? Quando você segrega e você cria dois times separados para fazer o conceito em si, que é testar a aplicação, e outro codificar a aplicação, você começa a gerar alguns problemas. Por quê? Culturalmente, você está falando que aquele cara é responsável pela qualidade e eu só devo codar, e ele vai me falar o que eu tenho que fazer. Tá? Então, isso é um problema. Isso pode ser gerado como um problema. O que vai acontecer? Aí, estourou um negócio em produção. Quem que é o culpado? Foi o QA que não validou ou você que não codificou direito? Né? Começa aquelas brigas. É mais uma questão cultural, no final das contas, do que algo prático na real. Qual que é a vantagem? Você testando, você começa a enxergar seu código de forma diferente. Tá? Você mesmo testando o seu código. Não significa que você não possa, por exemplo, se você tem um time de QA, você fazer que, de repente, o QA trabalhe e faça um pair programming com você. Tá? Talvez ele não vai codar,
mas ele vai ficar pensando nas possibilidades que você, de repente, esqueceu quando você está codando, entendeu? Algum caso muito específico que, putz, ele falou, cara, mas você já testou isso aqui, isso aqui? Aí você fala, putz. Então você tira um pouco do silo e tenta ser um pouco mais colaborativo, tá? Se você conseguir na sua cultura da sua empresa, então assim, você não tem nenhuma equipe de QA, você só tem seu time de desenvolvimento. Você começar a criar um pouco em cima disso, legal. Se você quiser trazer alguém experiente de mercado que conheça de testes para ir no seu time para começar a fazer isso circular, legal. Se você já tem um time de QA, entenda como esses caras trabalham e vê se eles conseguem participar do processo com vocês. Aí, com o motivo de evitar com que os bugs em produção apareçam lá. Porque, no final das contas, é uma questão de que eu chamo de eficiência do fluxo. Porque, cara, o exemplo é, você demora 2 semanas para codar. O cara demora mais 1 semana para validar. Você tem 3 semanas de entrega. Aí o que acontece? Se esse cara tivesse... Aí ele encontra um bug ou um problema lá, o que vai acontecer? Esse cara vai botar na fila de novo. O que acontece? Metade do time, mais 1 semana para codar, mais 1 para ele validar e entregar. Cara, você demorou aí 5 semanas para você entregar essa feature em produção. Se você pegasse esse cara e colocasse ele do lado da equipe ou junto com a equipe, você teria uma tendência a diminuir esse tempo. Porque o cara já viu aquele caso que dá problema e ele insere aquele conhecimento no time, entendeu? E isso vai fazer com que esse tempo de entrega diminua. Tá? Quanto a entregar teste primeiro, fazer teste depois, como posso explicar? É um pouco, como eu disse, é um pouco cultural. Você pode testar os dois. O ponto é, você está sentindo segurança de que você não vai quebrar a aplicação ou de que você consegue fazer um código que satisfaça o que o cliente faz? Porque quando a gente está codando, quais as coisas que... Por que você normalmente testa primeiro? Você garante pelo menos que você está implementando não está feito. Você garante que pelo menos você não está quebrando nada que já foi feito. E você consegue ter a clareza de que se você já chegou no objetivo que era para ser entregue, se você está utilizando o TDD. Tá? Isso pode ser uma opção. Às vezes no começo é muito dolorido. Talvez começar com... Escreve um pouco de código e faça um teste para aquele código, pode ser uma coisa para você começar a pegar. Depois, se você quiser inverter para um ciclo de TDD, não tem problema, tá? No livro, por exemplo, do XUnit, ele fala, cara, são escolhas, não vai ter a melhor e pior. Se você quiser usar o TDD, use, você vai gostar. O cuidado é você, às vezes, achar só que o TDD é fazer testes unitários. É um cuidado que tem que ter, tá? Mas alguém tem alguma outra pergunta para fazer? A gente ainda tem tempo. Não? Git, então, antes da gente encerrar, só queria... palestra sensacional, parabéns. Acho que, cara, melhor palestra que eu já vi de teste. A do Adam também o curso dele é foda. Só para a galera ter noção, assim, de algumas curiosidades. Quantos testes vocês têm lá na Leroy e quais os tipos dele? Eu sei que vocês têm uma pancada. Eu sei que vocês têm... Só para dar uma ideia para a galera que vocês não estão falando assim porque é zoão, entendeu? Que vocês estão falando com propriedade. Cara, a última vez que eu vi, a gente estava batendo testes unitários, se eu não me engano, em torno de 6 mil. Cara, teste de aceitação eu não lembro. Davizinho, você lembra aí, Davizinho? Aceitação? 50 testes. Aí o que acontece? Synthetics. A gente está usando já para algumas coisas, a gente está começando a esticar isso mais em produção. Que mais? Eu estou esquecendo de algum. Cara, praticamente isso. O nosso unitário integração a gente acaba misturando junto lá, mas resolve o problema. Cara, é mais ou menos isso. Então, aí, 6 mil testes, hein? Então. Mas o e-commerce... Tá. Boa pergunta. A pergunta dele foi qual é o tamanho da aplicação. O produto em si. Então, é o e-commerce da Leroy Merlin Brasil, tá? É uma aplicação... cara, em classes eu não vou lembrar, mas tem pra cacete. E o que eu posso dizer, o que eu lembro assim de número fácil. Hoje a gente já está chegando a quase 35 mil commits, né? Mais ou menos, 32, 35. Então, tipo assim, é uma aplicação que já está há bastante tempo, tá? Então, o que ela cuida hoje, só para vocês terem uma ideia? Ela cuida do e-commerce, então, no nível nacional. Porém, eu tenho algumas modalidades onde o cliente pode comprar no site e retirar na loja física, tá? E na loja física, a gente está fazendo um processo de transformação que a gente está tirando o RP antigo, que é o front de caixa, e colocando no site. Tá? Então, são nas 40 lojas que a gente tem no Brasil. Então, a gente está começando também nesse processo. Tá?
A vantagem que a galera viu muito é principalmente pela velocidade de fluidez de entrega e também por a gente conseguir criar uma plataforma que fosse que atendesse a necessidade da Leroy, que é muito específica, tá? Diferente de alguns e-commerce que a gente acaba tendo da forma de produto. Um exemplo simples para vocês entenderem isso. Quantas vezes vocês compram um celular em 5 anos? 5, 6? 2 no máximo. Sei, dependendo de cada um aí, Arranja né? um trabalho aí, então, onde você tá aí, mano? Porra, todo ano aí, os caras é foda, hein? Aí a pergunta, cara, como vocês compram celular? Internet, aí vocês olham o quê? CPU, quanto tem de memória, qual que é o Preço. Android e tal. O preço também, né? É a última chave que a gente fala no varejo, mas beleza. Agora é o seguinte, quem sabe comprar uma cuba, uma pia e um gabinete? Direito. Então, vocês entenderam a dificuldade de venda? É um produto diferente, tá? E quantas vezes vocês fazem isso na vida? Nenhuma. Quem já fez? Reforma. Cara, você sabe que é foda. Então, assim, Então, esse é o ponto. São produtos diferentes, a forma de vender é diferente, tá? E é isso. Bom, galera, agora, só para finalizar, vocês viram a qualidade da palestra, tem o pessoal da Leroy aqui, então, assim, eu acho que é um baita desafio, o negócio é sinistrão lá, só tem cara fera. Vocês viram aqui o Git falando, ontem o Ravan, tem uma galera sensacional. Então, assim, você está pensando, né, assim, em dar um jump na carreira, aprender realmente, crescer assim profissionalmente, eu acho que lá no lugar tem as pessoas certas, né? Tanto é que a gente trouxe aqui para vocês, certo? Último recado, se alguém tenha esquecido, o restaurante está fechado. E aí hoje, como ontem, a gente vai no bonde do Laravel, bonde